E aí, como é que tá? Beleza, galera? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa segunda aula sobre técnicas e práticas de armazenamento. Então, vamos continuar aqui, né? A gente estava falando ontem, né? Da última aula, aula 1. E aí eu trouxe um caso aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui para que vocês possam identificar. Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que tá aqui. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Sobre o que a gente estava conversando, né? Sobre as técnicas, as relações para armazenamento. Então, eu peguei um caso aqui, ó. A importância da armazenagem para a logística agroindustrial, né? Uma atividade, um trabalho aqui, né? Relacionado ao caso do amendoim brasileiro, tá? Então, vamos pegar aqui uma situação aqui para que vocês possam identificar um trabalho feito, né? Que a gente encontrou aí na internet. Então, veja, né? Ó, é um artigo, tá? Isso aqui é um artigo. Então, a gente conta muito desses artigos e eu falo para vocês que é sempre interessante, muito bom que vocês leiam esses artigos que nós encontramos na internet, porque eles nos trazem informações extremamente importantes, né? Para, por exemplo, o curso de vocês aí, tá bom? Então é o seguinte, ó. Esse artigo tem o objetivo de apresentar a evolução e a representatividade que a armazenagem vem conquistando no cenário brasileiro da agroindústria, onde o contínuo processo de modernização, tanto tecnológico quanto gerencial da atividade de armazenagem, fez com que o armazém deixasse de ser apenas o local de estocagem, que apenas trazia gastos para as organizações. Então, vejam, nós estamos tratando aqui, ó, os temas que falamos na aula passada, tá? Tornando-se um diferencial estratégico para tanto as organizações como para os produtores. Então, análise do estudo desse caso da cooperativa de plantadores de cana da zona de Guariba, na Coplana, mostra como o investimento nos processos de armazenagem do amendoim foi essencial para que depois de muitas décadas o produto voltasse a ser exportado, conquistando a confiabilidade do mercado europeu devido ao comprometimento de produtores e empresas com que a qualidade do produto e o respeito com o meio ambiente e seus colaboradores, alcançando a satisfação do cliente com o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, ao menor custo possível. Então, vejam, esse resumo que eu li para vocês, né, para vocês analisarem a importância, né, o cuidado com os processos, tá? Os processos. E aí eu estou falando de armazenagem. E vejam a questão aqui importante que foi colocada aqui, ó, o respeito com o meio ambiente e seus colaboradores. Então, é um tópico muito importante, por quê? Porque, como foi dito aí um pouquinho acima, né? Quando a gente fala de armazenagem, não é simplesmente jogar o produto lá de qualquer jeito e deixar ele lá, né? Em qualquer lugar, de qualquer forma. Então, a importância é que a armazenagem ela está sendo vista de uma outra maneira por pessoas que têm uma visão além ou uma visão estratégica avançada, que queiram atingir os seus objetivos. Que qual é os seus objetivos? O que, ó? É isso aqui que foi colocado, ó, a satisfação do cliente com produto certo, na quantidade certa e no local certo. E o principal, ao menor custo possível. Então, assim, isso é otimização de processo, melhorias contínuas que são implantadas nessas empresas, porque não é só uma empresa, a gente está falando
de uma cadeia toda, tá? Porque quando a gente fala de armazenagem, a gente não envolve só uma pessoa ou uma empresa, a gente está envolvendo uma cadeia, né? Porque normalmente esses galpões, né, esses locais que armazenam esses produtos, eles podem estar lidando com diversos produtores. O nome está dizendo aqui, ó, cooperativa. Então, quando se fala de uma cooperativa, envolve mais pessoas, mais produtores, tá? E aí, quando a gente fala, são várias cabeças pensando numa só direção, isso nos leva a crer e acreditar que, quando isso ocorre, ou seja, todos direcionados a um único objetivo, nós chegaremos à conclusão que isso é a definição do sucesso, certo? Do sucesso. Então, a armazenagem, ela é uma parte importantíssima desse processo todo. E dentro da relação de armazenagem, nós temos diversos processos que fazem com que o nosso produto atinja os menores custos possíveis e se torne competitivo no mercado, tá? Competitivo no mercado. Então, vamos continuar vendo esse artigo, porque eu achei ele muito interessante, e aí cabe naquilo que a gente estava falando na aula 1, tá? Então, eu estou trazendo aqui os conceitos que nós vimos de armazenagem, né? E aí eu estou mostrando um caso que aconteceu, que foi um sucesso, como através de todos aqueles itens que falamos na aula anterior, mas que não é só implantação daqueles itens todos, mas fazendo com que os seus funcionários, os clientes também estejam engajados nesse sistema, porque aí nós atingiremos o sucesso, tá? Então vamos pegar aqui, vamos continuar a comentar esse artigo aqui para que vocês possam enriquecer mais o conhecimento de vocês, tá? Depois eu posso até passar esse artigo para vocês aí no grupo, para que vocês possam ler, reler, que é uma coisa importante. Vocês que estão nesse curso, nessa atividade, uma coisa fundamental, vocês precisam ler. Ler para conhecer o que anda ocorrendo no Brasil, como as coisas estão sendo feitas, como aquela empresa atingiu aquele nível de sucesso, fazendo o que, de que forma que ela atingiu aquele patamar, tá? Então, ó, vamos continuar, porque tudo tem tudo a ver com a relação de armazenagem, tá? Então, ele coloca assim, ó, os produtos agrícolas representam um dos principais itens de exportação brasileira. Então, todos nós sabemos que o agronegócio, o produto agrícola brasileiro, ele é muito bom, tá? Muito bom. E aí ele já tem aquele carimbo que ele é um produto de qualidade. E quando a gente fala produto de qualidade, não é só a questão do produto em si, mas é de toda a cadeia que faz parte desse produto, tá? É toda essa parte da cadeia. Colocando o Brasil entre os maiores exportadores mundiais desse setor. Vocês já conhecem, já sabem de vários e vários anos que o Brasil tem essa condição, né? Nas empresas e produtos e produtores, a implantação de sofisticadas técnicas de armazenagem, inovações tecnológicas e o uso adequado da tecnologia da informação, com o intuito de quê? Agilizar os processos dentro da cadeia produtiva e diminuir os desperdícios para superar as instabilidades das safras agrícolas, inconstância nos preços internacionais e protecionismo externo via subsídio. Então, olha só que interessante. Muita gente acha que é simplesmente
eu tenho que plantar, eu tenho que colher com qualidade. Mas e aí? Você faz o que com esse produto? Você não tem que transportar? Então, nós temos que transportá-lo com qualidade. Quando eu falo transportar com qualidade, os equipamentos que vão fazer isso, as máquinas que vão fazer isso. No caso aí, o nosso transporte é mais utilizado no caminhão. Não tem uma palavra-chave aqui, ó, desperdício. Vocês já viram matérias que saíram da nossa região onde o desperdício é muito grande. O desperdício. Como? Mas vejam, eu faço a colheita, coloco em cima da caçamba de um caminhão e mando para uma empresa, né, fazer a armazenagem e todo o processamento. E isso, nesse trajeto, ou seja, de sair do ponto A para o ponto B, eu poderei ter perdas. Como serão essas perdas? Perdas por falha em quê? Na armazenagem. Porque eu tenho um trajeto da fazenda para o setor de armazenamento, pode ser próximo, pode ser longe, né? Poderá haver perdas. E isso chama desperdício. E aí, o que acontece? O meu custo aumenta. Tá? É isso que vocês têm que pensar. Então, nós temos que conscientizar a todos, sem exceção, todos que fazem parte deste processo, tá? Por isso que a armazenagem, então a gente não tem que só olhar com o investimento agrícola somente para a relação de máquinas, tanto para colher como para plantar. Nós temos que pensar também nesta parte de armazenagem, porque ela é uma parte fundamental no meu processo produtivo, ou na cadeia produtiva que foi colocada. Tá? Então, ó, a armazenagem vem conquistando uma função estratégica no panorama agroindustrial. Muitas empresas e produtores rurais vêm buscando diferencial nas técnicas de armazenagem, garantindo assim menor custo e redução de perdas na colheita, mantendo o seu produto competitivo com a qualidade desejada pelos seus clientes. Então, vejam, nós temos que olhar todas as partes do nosso processo para que eu possa encontrar as falhas ou as pequenas falhas e começar a eliminar essas falhas. Eliminando essas falhas, o que vai acontecer? O meu produto terá aquela qualidade que eu já venho fazendo, porém, eu vou fazer com que o custo dele seja diminuído. E aí se tornará mais competitivo no mercado, tá? Então, veja, né? Ó, o objetivo desse artigo é apresentar um referencial teórico da análise das principais vantagens e aplicação dos recursos de armazenagem na agroindústria brasileira, bem como analisar um estudo do caso de uma cooperativa localizada no interior do estado de São Paulo. A escolha da empresa para o estudo de caso foi pelo fato da mesma possuir técnicas modernas de armazenagem e possuir grande importância na produção do amendoim. Então, vejam, nós estamos acostumados aqui a ficar só nesse mundinho nosso aqui, esse mundinho pequenininho. Porém, nós precisamos abrir o nosso horizonte, abrir o nosso leque de conhecimento e ver o que está sendo feito de inovação por aí. Aí que nós estamos encontrando, por exemplo, esses artigos aqui, ó. Tá? Então, veja, né? Aí ele coloca a importância da armazenagem, a parte técnica e tudo mais, né? Fala aqui, ó, de conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, tá? E algumas coisas que nós vamos ver ainda, mas eu quero focar aqui nesse artigo, no caso específico dessa cooperativa de amendoim, tá? Beleza?
Então, olha lá. Gestão de armazenagem ocupa, sim, administrar o espaço físico para manutenção dos estoques. Falamos na aula anterior, né? Relação de espaço físico. Problemas associados são localização, dimensionamento, arranjo físico, projeto de docas de embarque e desembarque e movimentação interna. Falamos disso aí atrás. Falamos dessas questões aí, né? Projeto de armazém está sujeito a arranjos alternativos, considerando 4 dos componentes do sistema logístico: localização da instalação, previsão de necessidades, processamento de pedidos e manutenção do estoque. Tá? E isso é a parte teórica. Tá? O manuseio de materiais representa importante atividade no processo do arranjo físico. A estrutura para armazenagem, olha lá, os porta-pallets, falamos, ou prateleiras. E os equipamentos de movimentação, as empilhadeiras. Aí nós temos as transpaleteiras, carrinhos hidráulicos e transportadoras. Influenciam o sistema de manuseio e movimentação. Ó, por isso que é importante. Falamos da relação de manuseio e movimentação na aula 1. Tudo isso vai determinar o quê? A eficiência, ou seja, é o meu trabalho com qualidade. O manuseio é responsável por grande parte do custo logístico, não só em termos operacionais, como também considerando o investimento necessário em equipamentos. Então, é aquela história. Qual é o momento certo da mecanização? Falamos, né, na aula 1, mecanização, automação do sistema. Muitas transportadoras, operadoras logísticas têm centrais de consolidação ou desmembramento de carga. No caso, depósitos locais, localizados no mesmo município. Esses armazéns servem de triagem para posterior distribuição. São plataformas de distribuição que conduzem os produtos para armazéns menores, para distribuidores mais próximos dos consumidores. Olha só, isso é uma estratégia. Vejam, eu ter pequenos armazéns no município onde aquela fazenda estiver, tá? Para que eu possa ter um controle melhor desse sistema. Em vez de fazer longas viagens e tudo mais, eu posso otimizar essa situação. Posso fazer com que eu tenha pequenas centrais nos municípios próximos àquela fazenda, tá? O gerenciamento desse armazém serve aos interesses mercadológicos, estoques próximos ao consumidor. Com isso, nós teremos o quê? Melhores programas de entrega e mais disponibilidade para venda. Isso é estratégia. Cada produto necessita de um tipo de armazenagem específico. Então, detalhe, cada produto terá o seu tipo de armazenagem, tá? Então, não serão todos que terão a mesma coisa. Mesmo, vou armazenar somente desse jeito. Então, cada produto tem a sua melhor forma de armazenar. Com baixas temperaturas, elevada umidade relativa do ar, baixa ventilação, como os derivados de leite, as frutas in natura, hortaliças e flores. Outros produtos necessitam de congelamento, como carnes, marisco, polpas de frutas e outras. Já os grãos podem ser armazenados bem ventilados em armazéns convencionais a temperaturas ambientes, mas com baixa umidade relativa do ar. Ressalta-se que o armazém não melhora a qualidade do produto. No máximo, ele vai o quê? Conservar as suas características existentes. Então, vou repetir. O armazém, onde aquele produto estará, ele não fará com que o produto melhore a qualidade dele. No máximo, ele vai fazer com que ele se conserve naquelas suas características que já existiam, tá? Então, ó, portanto, uma falha em qualquer das etapas não poderá ser corrigida na etapa seguinte. A etapa que ele diz é os processos. Então, cada pedacinho pode ser considerado como um processo, tá?
É importante respeitar as características de cada produto, o que inclui cuidados especiais de manutenção das instalações e higienização curativa e preventiva, tá? Aplicada no panorama agroindustrial, a armazenagem pode ser definida como um conjunto de atividades destinadas à guarda e à conservação dos produtos agrícolas em condições inalteradas de qualidade e quantidade, tá? Continuando, a armazenagem utiliza-se para produtos agrícolas e está diretamente relacionada com cuidados iniciais, quanto a sua qualidade e a sua limpeza, também chamada de higiene. Somente deve ser armazenado o gênero que estiver em perfeitas condições, tá? E aí nós temos aqui, ó, armazenagem para produtos agrícolas, podemos classificar em primária, local, regional, terminal e final. A primária, quando efetuada na produção ainda na fazenda. Então, qual é a finalidade? Guardar o produto por espaços de tempo mais curtos, com o objetivo de juntar volume suficiente para justificar transporte, efetuar pequenos beneficiamentos ou transformações, ou simplesmente aguardar a sua comercialização. Já local, quando efetuada em armazéns localizados no município e que se prestam a vários produtores. Essa classe de armazenamento é geralmente uma prestação de serviço, tanto produtores quanto a comerciantes. E a finalidade? Aguardar a época para a sua comercialização. A regional é a concentração do produto de vários produtores, localizados em municípios vizinhos. Esses armazéns estão situados em locais estratégicos para concentrar produtos que se destinam a meios de transportes de maiores volumes, como trens e navios. Aí nós temos essas empresas que já fazem esse trabalho, ficam em pontos estratégicos, Cargill, Bunge, no caso Algar ADM, né? Certo? Aí nós temos a terminal, é a armazenagem regional, localizada em terminais ferroviários e portuários, que nós podemos encontrar isso em São Luís, tá? Aí nós temos o de distribuição, quando inicia o processo inverso de saída de produtos para armazéns menores, já para distribuidores mais próximos dos consumidores. E afinal, armazenagem de produtos já em nível da última intermediação, antes do consumidor, como, por exemplo, supermercados, açougues e padarias, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o estudo do caso, né? Exportação do amendoim. O objetivo do estudo do caso é mostrar a importância da armazenagem na cadeia produtiva do amendoim. Cultivo à exportação. Então, eu vou analisar desde o cultivo até a sua exportação. Os dados foram levantados na cooperativa, né? Então, o amendoim, ó, ele conta a história do amendoim, tudo mais, tal, melhoria na qualidade, a importância da cultura, né? No caso estudado, suprimento e apoio à produção do amendoim. Então, aí ele conta, ó, a unidade de grãos localizada em Jaboticabal conta com uma importante estrutura física para acondicionamento do amendoim. Então, o armazém de 20 mil metros quadrados, né, tem a concepção moderna, controle de umidade, temperatura e permite o quê? A padronização do amendoim comercializado ao longo de todo o ano. Então, o planejamento, olha só, falamos na aula 1, a questão do planejamento. Então, vamos lá. Os dados a seguir foram obtidos através, né, do gerente da unidade de armazenagem de grãos após a chegada do amendoim nesta unidade. Então, vamos analisar. Ó, então, esse é o planejamento. Então, vamos lá. Recebimento. Após a chegada do caminhão, é preenchido o primeiro formulário que registra a ordem de descarga
Essa etapa tem como objetivo controlar o tempo de espera na fila de descarga. Então é importante o quê? A agilidade dessa descarga para não haver acúmulo de caminhões, acarretando o quê? Demora e, consequentemente, o quê? Contaminação na carga, certo? Isso é melhoria de processo, tá? Isso é melhoria de processo, beleza? Porque se o tempo fica muito tempo parado, o produto que está no caminhão, ele é perecível, ou seja, ele vai perdendo aquela sua qualidade ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo se demorar com aquela carga parada, o que vai acontecer? O produto vai perdendo qualidade, certo? Balança, pesagem realizada antes da descarga, a importância em levantar a pesagem de todos os componentes da colheita. Aí nós temos impurezas, debulhados na roça, controle de peso de entrada, armazenamento de saída. Então, é o que? Na segunda etapa, calcular todos os custos de pós-colheita por tonelada ou mesmo por saco, né? Isso é uma das alternativas. Então, isso, análise na balança. Então, já, ó, primeira parte do processo, nós temos o processo recebimento. Aí temos outra parte aí, que é o outro processo, balança. Temos um outro processo, que é o quê? Análise físico e química. Antes da descarga é realizada uma pré-análise através de uma amostragem de carga para verificar a umidade e a variedade daquele amendoim ou daquele produto. Temos uma próxima etapa do processo, é o quê? Primeira pré-limpeza. Então, lá, através de esteiras rolantes, a primeira pré-limpeza consiste na retirada das impurezas vegetais e minerais, fundamental o bom funcionamento e agilidade das máquinas na hora desse recebimento para o processo da pré-limpeza. Uma pré-limpeza afogada não faz o serviço correto, deixando excesso de impureza que dificultam uma boa secagem. Então, mais uma etapa do processo. Temos agora a secagem. Então, ó, passada a primeira limpeza, é analisado o nível de umidade do amendoim para ser encaminhado para as carretas secadoras. A secagem é imprescindível para se obter um amendoim de qualidade. A secagem artificial, considerada uma técnica moderna, recomenda colher amendoim úmido para evitar a contaminação por esse aflatoxina e evita perdas na colheita. Então, ele fala o número de secadores deve ser calculado para o ar de secagem a ser insuflado com 60% de umidade relativa. Umidade esta que ficará entre 34 a 36 graus Celsius. O amendoim entra em equilíbrio em 8% de umidade. O amendoim em temperaturas altas perde sabor e qualidade e a diminuição do rendimento por quebras, perda da sua película e outras partes. Após a secagem do amendoim, é preenchido um segundo formulário referente à carga da carreta secadora. A carreta artificial proporciona ao produtor o melhor planejamento de sua colheita, praticamente eliminando a ocorrência da aflatoxina. Então, vejam esta parte. O que nos remete a essa parte aí? É conhecer o produto, saber todas as características, todos os aspectos relacionados ao produto, porque é fundamental conhecermos o produto. E aí, vejam, olha, aqui, para que eu possa trabalhar de maneira mais com qualidade, então eu preciso conhecer aqui, ó. Ele coloca, a umidade está entre 34% e 36%. Aí, veja que é a parte de conhecimento do produto que você está trabalhando. O amendoim entra em equilíbrio em 8% de umidade.
Então, eu não posso ter muito alto nem muito baixo, eu tenho que estar no equilíbrio, tá? Análise da umidade. O controle de umidade é efetuado por amostras para controlar a secagem do amendoim através de balanças analíticas. Confirmada a temperatura ideal, o amendoim é encaminhado para um ensaque em big bags. Próxima parte do processo, próxima etapa do processo é a descarga. Após a secagem, é realizada a segunda descarga nas moegas, aonde será conduzido o amendoim para a sua segunda pré-limpeza. A segunda pré-limpeza consiste na retirada de impurezas vegetais, minerais e debulhos da roça. Então, estamos indo etapa por etapa. Próxima é a armazenagem, considerada a última etapa do processo de recebimento. O amendoim é acondicionado com casca nos big bags. Nesse momento é preenchido o terceiro formulário para o controle do amendoim limpo e seco. Após esse acondicionamento dos big bags nos caminhões, é efetuada a segunda pesagem antes do armazenamento pré-estabelecido. Então, ele pega um exemplo, né, com a capacidade de 40 mil toneladas, o armazém mantém o amendoim acondicionado durante 1 ano, sem comprometer a sua qualidade. Aí o barracão é constituído de uma construção sólida de 84 metros de largura e 12 de altura, com uma estrutura que conserva a temperatura do amendoim, deixando isento de pragas e longe dos roedores. O armazenamento em big bags, né, que todos vocês conhecem. Para quem não conhece, o big bag é um grande saco de tecido de poliéster ou borracha sintética. Aí ele fala, foi a inovação, que o objetivo a diminuição da mão de obra, conseguindo armazenar variedades diferentes, tipos diferentes dentro do mesmo espaço. E aí entra uma coisa que falamos na aula 1, conseguindo ter a rastreabilidade quando for exigida, tá? Temos uma outra etapa, o beneficiamento. Então, ó, a fase de beneficiamento que o amendoim é preparado para exportação. Antes de ser exportado, o amendoim passa por vários processos mecanizados. Descasca-se, seleção e limpeza. A última inovação adotada é o processo de blanchamento. Trata-se de um moderno sistema de retirada da película do grão por processo mecânico. Com isso, o produto recebe a denominação de amendoim blancheado. Processo que agrega valor à matéria-prima e eleva o preço no mercado, dando oportunidade de buscar novos mercados. Aí ele deu um exemplo de um país da Rússia. E aí veja a questão de valores, né? O investimento foi de 3 milhões aproximadamente em relação ao amendoim cru ou peliculado. O novo sistema agrega valor de 4,5% por tonelada. E aí, vejam, né, como se nós conhecermos bem as etapas e soubermos aproveitar, né, temos a ciência de tudo que nós podemos utilizar, ó, veja, no amendoim, né? Nada se perde, nada se perde. Os descartes resultantes do blanchamento são utilizados para ração animal. A película e a farinha do amendoim são peletizadas e possuem em torno de 20% de proteína bruta. O amendoim para exportação é embalado em big bag com capacidade de 500 quilos e em saco de 25 quilos. Então, veja, numa malha produtiva, se nós soubermos trabalhar com todas as partes, nós poderemos ter um ganho substancial. Vamos pensar, eu tenho a soja, né? Aí eu posso, por exemplo, utilizar a palha da soja para uma outra atividade que
seja rentável. Obviamente, rentável significa valor monetário, dinheiro, né? Então, é a gente conhecer todas as partes do processo, saber utilizar o meu produto da melhor maneira possível, e aquilo que eu não for utilizar, eu não vou nem falar em descarte, mas o que eu não for utilizar, eu posso reutilizar para uma outra situação que me venha a ser rentável. Rentável, tá? Rentável. Então, ó, comercialização do amendoim é destinada a alimentar mercado interno e a exportação, atendendo mais de 15 países na região de grão selecionado. Nós temos, por exemplo, entre Holanda, Inglaterra, Espanha e Itália. O amendoim é transportado até o Porto de Santos para transportadoras terceirizadas que utilizam carretas com capacidade de 25 toneladas e bitrens com capacidade de 40. A distância percorrida da cidade de Jaboticabal até o Porto de Santos é aproximadamente 450 quilômetros, contando com uma infraestrutura rodoviária privilegiada. As estradas constituídas por rodovias estaduais, sendo maioria privatizada por concessionária, encontram-se em boas condições, o que favorece o percurso rodoviário. Então vejam que quando a gente fala de armazenagem, a gente tem que olhar tudo, inclusive essa logística. Eu sair, por exemplo, de uma cidade e me encaminhar até o porto. Vejam que nessa situação nós temos boas condições, que infelizmente não é a realidade que nós encontramos aqui na região. As estradas são de péssima qualidade e aí, consequentemente, faz com que o nosso custo se eleve muito, tá? E aí o custo se elevando muito, os produtos que são transportados aqui na região, eles percam em competitividade, tá? Eles percam em competitividade. Por quê? Vai lá, planta bonitinho, colhe bonitinho, faz todos os procedimentos corretos e tal, só que na hora que você vai transportar esse produto, aí pegamos estradas de péssimas qualidades, o frete vai lá em cima, e aí, consequentemente, os custos se elevam muito, tá? Muito. É fundamental na armazenagem de um grão ter em mente que ele é um organismo mais importante. E ele é um organismo vivo, que se encontra no estágio de aparente hibernação. Considerando essa característica, vem-se investido em todos os processos adequados e tecnológicos para tornar o produto confiável e produtivo, ou confiável e competitivo, principalmente por encontrar como concorrentes produtos de países de primeiro mundo, que adotam técnicas mais modernas e muitas vezes são subsidiados, tá? Então, ó, a técnica de armazenagem tem se mostrado a forma mais eficiente para as empresas garantirem a sua expansão no mercado interno e principalmente no exterior, tá? Então, muitas empresas se apegam nessa situação justamente focando o mercado exterior. Porém, para que a pessoa foque no mercado exterior, as exigências são imensas, né? As exigências são imensas e muitas vezes as empresas não conseguem atingir todas as metas que são colocadas, tá? E também chegar na qualidade. Isso eu não estou falando só na qualidade do produto, mas tudo que faz parte do produto final, tá? Todas as etapas, beleza? Então vamos ter aí nós temos a conclusão, né? Ó. Então, no cenário econômico atual, foi visto que um fator de grande importância para as empresas não só sobreviverem, como também se destacarem. Então, aqui nós não estamos analisando
só a questão de sobrevivência, mas também que a empresa se destaque no mercado. É o uso que fazem do conhecimento das técnicas de armazenagem. Quando desenvolvidas corretamente, as instalações de armazém oferecem serviços que vão muito além de uma simples armazenagem, agregando valor à cadeia de abastecimento, oferecendo, entre outras coisas, um serviço de utilidade sensível ao tempo, sendo ferramenta indispensável na entrega do produto certo, no local certo e no momento certo. Consequentemente, a quantidade e localização desses armazéns tornam-se hoje decisões estratégicas, vitais para o que? A produtividade e os níveis de serviço de uma empresa, passando do simples ponto de equilíbrio entre produção e demanda a um fator essencial para garantir a continuidade à cadeia de suprimentos. Aí fica aqui uma frase final para vocês aqui, ó. A gestão de armazenamento pode agregar valor na oferta de serviços diferentes, como consulta de registros confiáveis, acesso online, rastreabilidade via satélite e outros benefícios. Hoje, para vocês terem uma ideia, já temos diversos produtos que possuem a rastreabilidade. E aí, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, o cliente final, ele, em alguns locais no Brasil já, inclusive, eles vão muito para comprar um determinado produto para saber a origem daquele produto. Então, vejam, tem pessoas que compram, e eu falo aqui no Brasil, tá? Já temos isso. Que pessoas que só estão comprando aqueles produtos por conhecerem a origem que eles são feitos, tá? Então, você pode até ir no mercado aqui, no supermercado aqui. Existem produtos de determinadas marcas que você consegue ver a origem e a procedência. E isso, nos dias atuais, está muito forte. Por quê? Porque nós temos consumidores que só compram produtos com esse selo, né? A gente chama selo de autenticidade desse produto, que ele foi originado de um local legal, de um local responsável. Então, esse é o ponto importantíssimo. Toda vez que você agora for no mercado, procure produtos, principalmente no setor de congelados. Ó, já estou dando até a dica. Procure no setor de congelados. Vocês vão procurar produtos que mostrarão a origem daquele produto. E isso tem muitas pessoas que levam demais em consideração. E é a questão da rastreabilidade que eu estava falando, tá? Vai um pouquinho além até da rastreabilidade, tá? Então, é aqui, ó, entra nessa parte aqui, ó. Sua proximidade do consumidor contribuir para melhores programas de entrega e mais disponibilidade para a venda, tá? Aí ele coloca, né? O Brasil possui o maior armazém de amendoim do mundo, localizado em Jaboticabal, interior do estado de São Paulo, tá? Então, vejam que eles são referência, tá? Em relação ao amendoim. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que a armazenagem contribui significativamente para a eficiência dentro de toda a sua cadeia produtiva. Como foi visto também no estudo de caso do amendoim, o Brasil conseguiu ser referência mundial nesse setor, mostrando comprometimento com o meio ambiente, inovações tecnológicas e adoção de novas técnicas logísticas de manuseio de materiais, dando a devida importância
ao fato de armazenagem propicia aos produtores a melhor comercialização do produto. No caso, é o amendoim. Certo, galera? Então, eu li esse artigo, achei interessante a gente comentar e passar para vocês. Por quê? Porque nós estamos iniciando essa disciplina. Eu já comecei a falar sobre os conceitos básicos da armazenagem. Mostrei um artigo que é um caso de sucesso, mostrando que se você fizer todos os procedimentos corretos de maneira eficaz e organizada, a chance, a probabilidade de você atingir os seus objetivos, ou melhor, você ultrapassar os seus objetivos, atingindo metas muito altas, se torna grande demais. Certo, galera? Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Muito obrigado pela sua participação. Amanhã teremos mais atividades, mais aulas para que vocês possam enriquecer o melhor, né, os seus conhecimentos nesta área. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã.